Eu tô chegando e tô mandando divulgar que é 40. A ilha tá dominada, os alemão aqui não tenta. Imagine uma cidade dividida pelo medo. De um lado, a população tenta seguir sua rotina. Do outro, facções criminosas impõem suas próprias regras. Esse é o Maranhão, e essa é a história do bonde dos 40. No começo dos anos 2000, o Maranhão já estava mergulhado em violência. As disputas entre criminosos do interior e da capital se intensificavam dentro do complexo penitenciário de Pedrinhas, a prisão mais temida do estado. Foi nesse ambiente que surgiram dois grupos rivais: o primeiro comando do Maranhão, conhecido como PCM, e o bonde dos 40, também chamado de B40. O PCM foi inspirado no primeiro comando da capital, o PCC, facção de São Paulo. Criado para dominar o tráfico de drogas e o sistema carcerário, o PCM tentava monopolizar o crime organizado no Maranhão. Mas um novo grupo emergia, disposto a desafiar essa supremacia. Foi entre os muros de Pedrinhas que um grupo de detentos encontrou inspiração em uma música chamada Humildade e Disciplina. Essa canção virou um hino e deu nome ao Bonde dos 40, um grupo que prometia união, vingança e respeito. O nome, Bonde dos 40, rapidamente se espalhou. Primeiro dentro das cadeias, depois nas ruas. Mas não se tratava apenas de um nome. Eles traziam consigo uma nova forma de dominação. Com a ascensão do bonde dos 40, uma guerra brutal começou. O PCM, que antes dominava Pedrinhas e as ruas de São Luís, não aceitava dividir o poder. Conflitos sangrentos tomaram conta da cidade. As execuções se tornaram frequentes. Membros das facções eram emboscados e mortos sem piedade. Dentro dos presídios, os assassinatos eram ainda mais brutais. Decapitações, esquartejamentos e motins tomavam conta das celas superlotadas. Entre 2013 e 2014, o Maranhão viveu um dos períodos mais violentos da sua história. O bonde dos 40 e o PCM travaram uma batalha sem precedentes dentro de Pedrinhas. Mais de 60 presos foram assassinados, muitos decapitados. E a guerra saiu dos muros da prisão. Pelas ruas de São Luís, ônibus eram incendiados, delegacias eram atacadas e policiais executados. O bonde dos 40 não queria apenas tomar o poder, queria espalhar o terror. Enquanto o Estado tentava conter a violência, o bonde dos 40 se organizava. Eles tinham um sistema de comunicação eficiente, uma contabilidade precisa e um objetivo claro: dominar o tráfico de drogas no Maranhão. Um caderno apreendido pela polícia revelou que o B40 movimentava mais de R$150 mil por mês com a venda de drogas e assaltos. Parte desse dinheiro era usado para pagar advogados, manter suas operações e garantir que suas famílias não passassem necessidade. Mas o Maranhão era pequeno demais para suas ambições. O bonde dos 40 começou a expandir seus domínios, mirando o estado vizinho, o Piauí. Em Teresina, a capital do Piauí, pichações começaram a surgir. O número 40 estava por toda parte. A facção agora controlava bairros inteiros, impondo suas próprias regras. O bonde dos 40 não era apenas um grupo criminoso, mas um governo paralelo. Eles proibiam o consumo de drogas em locais públicos, impunham horários de toque de recolher e mediavam conflitos entre moradores. Mas quem ousasse desafiá-los, pagava com a vida. A expansão do bonde dos 40 chamou a atenção das autoridades. Operações policiais foram intensificadas, prisões foram feitas e líderes da facção foram transferidos para presídios de segurança máxima. Mas o crime organizado tem um ciclo próprio. Quando um líder cai, outro surge para ocupar seu lugar. O bonde dos 40 ainda domina grande parte do tráfico no Maranhão e Piauí, e sua influência segue crescendo. A pergunta que fica é: será que um dia esse império do crime será derrubado? Ou o bonde dos 40 continuará reinando, espalhando medo e sangue por onde passar? Entre os principais nomes desse submundo, alguns se destacam pela crueldade, pela astúcia ou pelo poder que exerceram dentro da facção. Um desses nomes era Maicon Araújo de Moura, um dos líderes mais influentes do bonde dos 40. Conhecido por sua frieza, Maicon arquitetava ataques coordenados de dentro das prisões, onde mesmo encarcerado, sua palavra valia mais do que a de qualquer autoridade local. Outro nome que aterrorizava tanto criminosos rivais quanto a polícia era Carlos Ceará Rocha. Ele começou como um simples soldado da facção, mas rapidamente subiu de posto devido à sua habilidade de negociação e à sua violência implacável contra desafetos.
Sua presença em Teresina foi crucial para a expansão do bonde dos 40 no Piauí, tornando-o uma figura temida e respeitada. Além deles, havia também José Cachorrão Pereira, o homem responsável por executar as sentenças da facção. Cachorrão era o braço forte do bonde, conhecido por sua pontualidade nas execuções e pelo uso de métodos brutais para garantir que o recado fosse passado. Ele era o terror de quem ousava trair ou questionar as ordens superiores. Esses e outros líderes tornaram o bonde dos 40 uma força quase imbatível, pois além da violência, sabiam usar a estratégia para expandir sua influência. Eles criaram redes de comunicação que evitavam interceptação policial, impuseram um rígido código de conduta dentro das prisões e garantiram lealdade com recompensas financeiras e proteção para as famílias de seus membros. No entanto, toda ascensão vem acompanhada de desafios. A polícia intensificava seus esforços, operações eram organizadas para desmantelar as lideranças e novas facções surgiam para tentar rivalizar com o bonde. Em 2018, uma grande operação prendeu diversos integrantes da alta cúpula da organização, mas mesmo assim, o bonde dos 40 continuava operando, mostrando que o crime, muitas vezes, se adapta e sobrevive mesmo sob forte repressão. Diferente do que alguns possam pensar, o nome, Bonde dos 40, não tem relação com a lenda de Ali Baba e os 40 ladrões. Em vez disso, ele surgiu dentro das celas do complexo penitenciário de Pedrinhas, inspirado em uma música chamada Humildade e Disciplina. Essa canção, cantada pelos próprios detentos, exaltava a ideia de união, respeito e compromisso entre os criminosos. O número 40, na letra, representava a força e o código interno que os membros deveriam seguir. A música não apenas motivava os presos, mas também servia como um hino de resistência contra grupos rivais, consolidando a identidade do bonde dos 40 tanto dentro quanto fora dos presídios. Apesar do nome, a facção possui muito mais de 40 membros. Com o tempo, cresceu e se expandiu, contando com centenas de integrantes espalhados por várias regiões, principalmente no Maranhão e no Piauí. Sua estrutura inclui líderes, soldados e colaboradores externos que garantem a continuidade das atividades criminosas, fortalecendo sua influência nos territórios dominados. Com a expansão do bonde dos 40 pelo Maranhão e Piauí, o poder da facção se consolidou de uma maneira jamais vista na região. A estrutura organizacional do grupo criminoso se sofisticou, permitindo que suas operações se tornassem mais eficazes e difíceis de serem desmanteladas pelas autoridades. Para entender o impacto do bonde dos 40 na sociedade, é necessário analisar suas estratégias de dominação, as respostas do Estado e o cenário atual dessa guerra silenciosa. Diferente de facções tradicionais que operam apenas dentro das prisões, o bonde dos 40 estabeleceu uma conexão direta entre os líderes encarcerados e os integrantes que atuam nas ruas. O grupo adotou um modelo de negócios altamente eficiente, inspirado em facções maiores como o PCC, onde o tráfico de drogas, a extorsão e os assaltos financiam sua estrutura. Uma das principais estratégias do B40 é o recrutamento de jovens de comunidades carentes. Eles são atraídos com promessas de proteção, dinheiro e um senso de pertencimento. Para garantir a lealdade dos novos membros, a facção impõe um código rígido de conduta. Traidores e desertores são punidos de maneira exemplar, o que mantém o medo entre seus integrantes e impede deserções. Além disso, o bonde dos 40 criou uma rede de inteligência para evitar infiltrações e armadilhas da polícia. Eles utilizam aplicativos de mensagens criptografadas, códigos específicos em conversas telefônicas e até mesmo espiões dentro das forças de segurança. Essa estrutura de comunicação dificulta a ação das autoridades e permite que os líderes continuem comandando suas operações mesmo de dentro das prisões. O bonde dos 40 domina o tráfico de drogas em diversas cidades do Maranhão e do Piauí, controlando os pontos de venda com mão de ferro. Diferente de gangues menores que costumam entrar em conflitos violentos entre si, o B40 impõe um monopólio e elimina a concorrência. Aqueles que tentam vender drogas sem sua autorização são rapidamente identificados e eliminados. Para manter esse controle, a facção estabeleceu um sistema de pedágio para traficantes independentes. Eles são obrigados a pagar uma porcentagem dos lucros para a organização em troca de permissão para operar em territórios dominados pelo bonde. Esse modelo de negócios garante um fluxo constante de dinheiro para a facção, permitindo sua expansão contínua. Além do tráfico de drogas, o bonde dos 40 também lucra com assaltos a bancos, sequestros e extorsões. Empresários e comerciantes são frequentemente alvo da facção, que exige pagamentos para garantir sua segurança.
Aqueles que se recusam a pagar enfrentam represálias violentas. O crescimento do bonde dos 40 colocou as forças de segurança em alerta máximo. O governo do Maranhão intensificou as operações policiais e transferiu diversos líderes da facção para presídios de segurança máxima em outros estados. No entanto, essas medidas não foram suficientes para enfraquecer a organização. A polícia enfrentou diversas dificuldades ao tentar desarticular o grupo. A lealdade dos integrantes ao bonde dos 40 impede que prisões em massa tenham um impacto duradouro. Sempre que um líder é preso, outro assume rapidamente seu lugar, mantendo a estrutura da facção intacta. Além disso, a corrupção dentro das forças de segurança representa um grande obstáculo. Relatos indicam que alguns agentes aceitaram subornos em troca de informações privilegiadas, permitindo que o bonde dos 40 antecipasse operações policiais e evitasse capturas importantes. Outra estratégia utilizada pelo governo foi a implementação de programas sociais em comunidades dominadas pela facção. O objetivo era oferecer alternativas para os jovens que, sem perspectivas de futuro, acabavam sendo recrutados pelo crime. No entanto, a falta de continuidade e de investimentos adequados fez com que essas iniciativas tivessem pouco impacto real na redução do poder do bonde dos 40. Mesmo diante da repressão policial e das transferências de líderes para presídios federais, o bonde dos 40 continua sendo uma das facções mais poderosas do Nordeste. Sua influência se expandiu para além do Maranhão e do Piauí, alcançando estados vizinhos como o Pará e o Tocantins. Os líderes da facção continuam operando de dentro das prisões, utilizando métodos sofisticados para se comunicar com seus subordinados. O recrutamento de novos membros segue forte, e a organização financeira do grupo permite que ele continue financiando suas operações. A população, por sua vez, vive sob um constante estado de medo. O domínio do bonde dos 40 sobre bairros inteiros significa que muitos moradores precisam seguir suas regras para evitar represálias. Denunciar a facção para a polícia é um risco que poucos estão dispostos a correr, já que a retaliação pode ser mortal. O crime organizado no Maranhão se tornou uma verdadeira guerra de resistência. Enquanto as autoridades tentam enfraquecer o bonde dos 40, a facção continua se adaptando e encontrando novas maneiras de se manter no poder. O futuro ainda é incerto, mas uma coisa é clara: essa batalha está longe de acabar.